Olá, amigos do MEFA, sejam todos bem-vindos a este novo encontro, mais uma vez, continuando o estudo da doutrina espírita. Vamos dar continuidade ao que tratamos no último encontro, em que nós estamos falando um pouquinho sobre a reencarnação e da importância de se passar pelo estado de infância, Então a gente já deu uma olhada no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, falando um pouquinho deste tema, e hoje nós iremos finalizá-lo. Mas antes vamos levar nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus, Agradecer pelo dom da vida, buscar que neste momento a gente possa se desprender das questões terrenas e absorver, as palavras, os ensinamentos dessa tão bela doutrina que é o Espiritismo. Nós finalizamos a leitura da questão 385 no encontro passado. E aí vamos agora, faltam alguns detalhes aí para a gente finalizar essa parte, que se explica a necessidade desse estado de infância, da reencarnação e a importância de se passar pelo estado da infância. Uma questão que é bem interessante, que a doutrina dos Espíritos também não deixa de trazer, e aqui na verdade é um comentário do Kardec no Livro dos Espíritos, é que quando nós nos deparamos, e isso às vezes ocorre, com crianças, com instintos ruins, Então, assim, se esse espírito veio aqui com esquecimento, veio aqui no momento em que ali não há uma completude ainda da reencarnação, para possibilitar que seja facilitada essa relação deste espírito que está chegando com seus pais, para criar, mas como a gente ainda mesmo assim explica que existam crianças, às vezes já com um instinto ruim, que já possuem, às vezes, manifestações ou até se utilizam de palavras que a gente se surpreende, Então, Kardec, ao responder a questão 199A, a ele não, ao espírito, ao responder, o Kardec fez alguns comentários. A questão 199A do Livro dos Espíritos faz a segunda indagação. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa questão dessa morte prematura, E aí, mas aí Kardec, ao tratar dessa questão, fazendo suas anotações, comentando, ele fala um pouquinho dessas crianças que têm esse instinto ruim e ensina Kardec. Aliás, não é racional considerar-se infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até penhor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que todos os lados se lhes dão? A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Está falando aqui lá da legislação, Aí eu vou explicar um pouquinho. Aqui no sistema jurídico brasileiro, nós temos a idade penal, até os 18 anos, uma infração penal, considerado crime, mesmo que seja um assassino, a criança ou o adolescente, que aí já também inclui adolescente, ele não é punido tal qual um adulto. No Brasil é um critério biológico, é uma idade. Se esse é o melhor critério ou não é difícil dizer. E há outros países que há outros critérios, há alguns países que não há idade penal mínima. Não há uma idade penal para você ser responsável criminalmente ou não, mas assim, uma análise de caso a caso, A lei, aí ele falou, a lei civil as absolve seus crimes porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educados em condições idênticas e sujeitos à mesma influência. Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? Ao que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido, sofrem então por efeito dessa falta de progresso. As consequências não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pelo X de Deus. Kardec só deixa claro, meio óbvio para nós reencarnacionistas, que se há crianças com má índole,
Isso é em razão de existências anteriores, né? Porque aqui ainda elas de repente estão sendo educadas no melhor meio possível, tudo, e mesmo assim ainda cometem atos, né? Então isso é reflexo dessa existência anterior, tá? Também tratando, né? Se você está tratando a infância, a gente já falou isso um pouco no encontro passado, sobre a questão da responsabilidade, né? Da maternidade e da paternidade. E o Livro dos Espíritos não deixou de trazer comentários quanto a isso. Lá na questão 582, a gente tem a seguinte explicação. Pode-se, o que a questão 582 indaga aos espíritos? Pode-se considerar como missão a paternidade? Sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa, o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão o desgosto resultante dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Olha a responsabilidade enorme que a paternidade e a maternidade têm. E aqui uma crítica, né? Os espíritos já falam que existem pais muito mais preocupados em cuidarem de outros aspectos dessa vida terrena do que da educação dos filhos. É isso que ele fala aqui. Então o cara está cuidando mais da árvore, do jardim dele, o exemplo foi esse, do que da educação dos filhos. E isso vai ter consequências. Mas aí, e se os pais realizarem todos os atos, fizeram o que está ao alcance, e mesmo assim esse espírito que é seu filho nessa encarnação acabar tomando outro caminho? A questão 583 também traz a devida resposta. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Então os pais fizeram tudo que está ao alcance. Aí a pergunta mas os pais são responsáveis ainda? Os espíritos respondem, não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se a conseguirem desviá-lo do mau caminho. Aí a questão 583A, só para finalizar ela. Se um filho se torna um homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo. Você não fez uma parte, né? Mas voltando, então assim, claro, se em regra, né, ninguém tem um fardo maior do que consegue carregar. Então, se os pais têm um filho com propensão bem complicada, maior é a missão deles, né? Se eles conseguirem alcançá-la, então eles estão conseguindo cumprir um projeto kármico tremendo. Mas há também a compreensão divina, né? De que esse encargo é colocado, mas se os pais fizeram tudo que estava ao alcance deles naquela condição, mas acabaram fracassando, eles não podem ser responsáveis única e exclusivamente, porque há um outro espírito com livre-arbítrio, né, desse filho que acaba não também cumprindo o projeto kármico dele de vir aqui se melhorar, né? Ninguém vai vir com um projeto kármico para se piorar, tá, pessoal? Sempre, não se esqueça, é uma evolução, né? No espiritismo não há, ninguém retrocede, pode ficar estacionado milênios, mas não se retrocede. Então a gente está vendo que durante esse período da infância, né, que vai até os 7 anos, os espíritos eles têm o espírito ali ainda não finalizou o reencarne por completo, então ele há uma limitação, né, de livre manifestação. A questão 380 também traz isso, né? Então a infância também é esse momento, até para possibilitar que aquele espírito seja influenciado com maior facilidade pelo meio que ele está, né? Olha o que diz a questão 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto?
Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Então, a primeira questão biológica, né? Há uma questão também de formação, né? Como matéria. Este, porém, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Tá? Então, de fato, durante a infância não há uma possibilidade de livre manifestação do espírito como há posteriormente. Então, ali ainda há um momento tanto uma questão biológica da condição daquele ser, né, dos órgãos, né, do ser aqui material em evolução, quanto também finalizando. Mas isso é como uma facilidade até para aquela criança também receber essas intuições, né, no meio dos pais, tudo isso. Aí também uma questão importante, né, a gente também vai falar da pluralidade dos mundos, a gente vai finalizar esse tema, eu acho, no próximo encontro da reencarnação, e depois vai falar da pluralidade dos mundos, mas aqui o Kardec a gente já trata um pouquinho da questão 183, em que há a seguinte indagação: o estado de infância é uma lei de ocorrência universal nos diferentes mundos? Então, o estado de infância só tem nessa condição do planeta Terra, que nós conhecemos, ou eles têm também em outros mundos? A questão 183 faz a seguinte explanação. Questão 183. Sempre o Livro dos Espíritos, tá, pessoal? Agora eu estou tratando dele. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Então é uma transição necessária em qualquer planeta, né? Aí ele faz aqui a questão da obtusidade do nosso, por causa da nossa condição, né? De mundo de provas e expiação, né? Vamos ver se a gente consegue aí dar esse salto ainda nesse século para um mundo de regeneração, né? Que é o que se tem tentado. Vamos ver se nós conseguimos, enfim, né? Que a espiritualidade tem trabalhado muito para isso, né? E, infelizmente, muitos irmãos, talvez nós mesmos, né? Nós não abrimos olhos, não estaremos aqui, né? Até a nossa, eu acho que talvez a missão que nos cabe é tentar se melhorar um pouco, aí buscar uma evolução para que a gente possa continuar nesse planeta, né? A fim de ajudar a melhorar e continuar a caminhada. Porque se a gente estiver aqui reencarnando em outro planeta, lembra da história do anjo caído? Vai ser o que mais ou menos vai acontecer quando o planeta Terra der uma melhorada. Quem não tiver condição espiritual, né, moral e intelectual, principalmente moral de permanecer aqui, vai reencarnar num planeta um pouquinho pior. E pior do que o nosso, imagina, né, pessoal? Então, o estado de infância, ele é necessário também em outras orbes, né? E aí, para a gente finalizar esse encontro de hoje, aí ele faz a seguinte questão: e a elevada mortalidade infantil do nosso planeta, em especial nos países pobres? Porque também há uma questão de alguns países que uma mortalidade infantil é tremenda, né? O Brasil já passou por isso, né? Já teve grandes números de mortalidade infantil, mas pelo que está caminhando o nosso país, parece que a gente vai voltar a tudo, né? A gente parece estar... o Brasil está retrocedendo em níveis sociais absurdamente nos últimos anos. Questão 199. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Aquele que a gente falou, né? Recomeça uma nova existência. Aí eu vou falar um pouquinho, a questão 99 e a 199A. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento da existência precedente interrompida antes do momento em que deva terminar. E sua morte também não raro constitui provação e expiação para os pais. Então, primeiro ponto. A mortalidade infantil é um problema social nosso, tá? Que países já resolveram. Então, há uma questão social. Não se esqueçam, tá? Não dá pra gente também a gente imaginar... Claro, a gente vive num planeta que tem essas condições e acaba nossas provações acabam de acordo com ela, né? No nosso grau. Mas isso é uma responsabilidade nossa, né? Tanto que há países que não há essa mortalidade. Mas aí, assim, vamos buscar, talvez, tratar um pouquinho por que crianças nascem e morrem, né? Qual que é o problema disso? O que está acontecendo, né? Espiritualmente. Pode ser que ele fala que ela vem complementar uma existência precedente, de repente é um suicida.
se matou lá atrás, faltava ainda um complemento e vem aqui só para complementar. Pode ser também uma aprovação, uma expiação para os pais, de repente até nessa questão do suicídio. Então, aquele espírito, um espírito induziu, ficou muito atrapalhando o outro para o outro se suicidar. Aí depois esse espírito é encarnado, vai ter um filho, e aquele filho é o que ele ajudou a se suicidar lá atrás. Então vem, dura um pouquinho, aquele cumpre o restante, né? Porque ele também tem a responsabilidade pelo ato praticado, então ele vem complementar a existência que ele tinha anterior naquela vida que ele cessou, mas aquele agora na condição de pai, porque foi um espírito que acabou contribuindo para o suicídio do outro, vai espiar bastante, porque vai ver a morte de um filho prematuro, né? Então tem essa correspondência aí, entendeu? Os dois espíritos acabam aí tendo que... É aquela história, né, pessoal? As leis estão aí, as leis divinas são imutáveis. Então, o que acontece, você vai ter que cumprir lá na frente. Então, a morte prematura que a gente vê, né, de crianças, que é sempre um trauma muito grande, né? Nasce o bebê, logo morre, ou morre muito pequenininho, né? A gente sempre tem casos, né, de crianças que com 2 aninhos acabam falecendo. Eu lembro uma vizinha de quando eu era criança, adolescente, ela perdeu o filho afogado, né, a criança morreu afogada na piscina. Elas aqui na cidade também, que a gente está, sempre tem histórias, imagino que vocês devem ter histórias dessa maneira, né? Então, mas não, há alguma razão, existe uma razão, ou para aquele espírito que está ali, né, que teve que fazer essa passagem transitória, ou também uma expiação para os pais aí, uma provação, talvez eles estão sendo, em razão dos atos deles, tá? Não se esqueça, não existe Deus vingativo, nada disso. É a questão de que é a necessidade de se resgatar algo, né? Não basta, a gente pode interromper o mal que nós fizemos, a gente interrompe, mas a gente vai ter que recompor o mal também, e através disso. Beleza? Então hoje a gente finaliza o estágio de infância. Na próxima aula eu acho que a gente finaliza a reencarnação. A gente vai falar próximo encontro, a gente vai falar da importância do esquecimento. A gente já falou, né, nesses encontros aqui sobre isso, mas vamos dar mais ênfase nele. E depois, acho, pra gente finalizar o ano, a gente vai falar de pluralidade de mundos. Pra gente finalizar aqui, tratar um pouquinho da obra, né, Joana de Anjos, Jesus e Atualidade. Em que aqui a gente está falando de Jesus e tolerância. Acho que eu já li essa parte, vou ler novamente, porque foi hoje. Tem dia que eu abro antes para dar uma olhada, e hoje não, eu abri de supetão aqui. Tem compaixão de quem cai, a consciência dele será o seu juiz. Ajuda aquele que tomba, sua fraqueza já lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não dispões de força para prosseguir bem. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpurgável nem perfeito. Então, meu amigo, como tolerar os outros, que a gente também vai fazer um monte de besteira, né? E aí a gente vai querer que as pessoas tenham compreensão conosco. Então, muito obrigado. Todos continuem aí firmes e fortes. Não desanimem. Continuem estudando a doutrina. Quem estiver já frequentando o MEFA, que bacana. A casa já tem trabalhado. Já está trabalhando, né? Não ainda como a gente gosta, mas já tem as atividades, principalmente na segunda e na sexta, né? Na segunda, através do Instagram e do Facebook, você consegue fazer o agendamento. Um abraço a todos. Até a próxima.